Olá, eu sou Mônica Martinez, eu sou analista junguiana, formada pelo IGEP, e estou aqui com vocês hoje para a gente pensar juntas, um pouquinho sobre essa noção da ansiedade na contemporaneidade, ou seja, no aqui e no agora. A ansiedade já é um tema bastante complexo, no caso de nós, como povo brasileiro, a gente é considerado, por alguns estudos, o povo que mais sofre de ansiedade, e isso no contexto agora de isolamento social, provavelmente se esse estudo fosse feito agora, daria um resultado ainda mais ampliado nesse sentido. Por quê? Porque a gente está sendo convidado, não é, a enfrentar uma situação sem precedentes. Nenhum de nós, não é, viveu até hoje essa situação que o presidente francês Macron, por exemplo, chamou de uma guerra sanitária. Com isso, nós estamos sendo convidados, não é, a ir para nossas casas, aí para as nossas casas, ou seja, para ir no colo da grande mãe. Isso, o Jung, ele vai trabalhar com uma noção de arquétipos, e a grande mãe é um grande arquétipo, e o Jung também vai trabalhar com essa noção de polaridades. Então, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Quem teve essa vivência, não é, de ter quem quer que tenha personificado essa figura materna na vida, sobretudo na fase inicial, de uma forma positiva, pode estar experimentando isso com mais conforto do que quem teve essa representação, não é, desse cuidado, dessa nutrição, desse amparo no começo da vida, de uma forma que foi percebida como negativa. Então, para esse segundo grupo de pessoas, não é, essa situação de confinamento, ela pode estar sendo mais difícil e aí, por extensão, aumentando essa questão de ansiedade. Ansiedade é algo que o próprio Jung ele vai pensar pouco sobre essa questão de ansiedade. Tem um dos livros dele, que aliás é um grande livro, é uma grande porta de entrada para se começar os estudos de Jung, que é a natureza da psique. É o livro 8, o 8.2, não é, das obras completas. E ali o Jung, ele vai usar a palavra ânsia, anseio. E ânsia, anseio por quê? Né? Na verdade, assim, essa na base, não é, não só da raiz da palavra, da etimologia da palavra ansiedade, mas também do quadro que ela desencadeia, tem essa ânsia que a gente busca algo que a gente não sabe muito bem o que é. E uma vez que não se sabe muito bem o que é, fica mais difícil de achar. Então, assim, nesse momento, há um grande convite para que a gente se volte para dentro de nós mesmos, não é? Para que a gente faça essa energia psíquica não ir tanto para fora como ela estava em todos nós até então, e ela vá para dentro, né? Para que a gente se interiorize e busque essa calma, esse aconchego, não em tudo que está no entorno, no que está fora, mas dentro de nós. E aí tem uma série de práticas que são interessantes, meditação, por exemplo, para citar apenas uma delas, né? Pode ser bastante interessante para ajudar, não é, a servir como uma bengala nesse processo. A ansiedade também, nessa situação de confinamento, ela pode ser ainda mais exacerbada por uma outra noção que o Jung também ele vai falar bastante, que é a noção de projeção. O que significa que esses conteúdos que nós temos, que são desconfortáveis, que eles estão dentro de nós, que o Jung ele vai batizar, então vai chamar de sombra, essas sombras elas acabam ficando mais visíveis porque elas são projetadas nos outros, como numa tela de cinema. Algo que está, que seja esse conteúdo, não é, desconfortável dentro da pessoa, se acaba projetando no outro.
Então, é bem interessante, né? Porque, de novo, dentro dessa circunstância em que nós estamos em quatro paredes, numa extensão de tempo que não é habitual, há uma série de conflitos, né, que eles ficam mais declarados. Então, no caso de um casal, por exemplo, que tinha sua vida fora, cada um trabalhava e se via de uma forma mais reduzida de tempo, pode estar gerando uma situação de conflito além do habitual, não é? Um casal que esteja com um filho pequeno, não é, dentro de casa e por aí vai. O interessante também é que acaba sendo um convite para que a gente veja se a gente tiver tolerância com a gente mesmo, começando com a gente mesmo, mas também com o outro, onde que a gente tem uma possibilidade ali de melhoria, né? Por quê? Porque essa noção de sombra é bem interessante na noção junguiana, porque ela não tem apenas o aspecto negativo de novo, mas também ela tem um aspecto positivo. E qual que seria esse aspecto positivo da sombra? É esse potencial de crescimento, coisas que a gente não desenvolveu em nós mesmos, em nós mesmas ao longo da vida, e que estão lá, latentes, né? De novo, esse momento em que a gente está mais dentro, não é, desse útero da casa, pode nos convidar a fazer coisas que a gente teria vontade de fazer, como desenhar, pintar, cozinhar mais, que quando a gente estava até pouco tempo muito focado nas atividades externas, talvez a gente não tivesse essa oportunidade de tempo. Então, se tem uma coisa que ajuda a não só pensar, não é, mas a lidar bastante com a ansiedade, é quando a gente consegue literalmente colocar as mãos na massa e fazer alguma coisa de concreto ali. Por quê? Porque isso traz a gente para o tempo presente, para o tempo do aqui e do agora. E uma das questões ligadas à ansiedade é sempre esse medo, essa preocupação com o futuro, que alguns estudiosos entendem, não é? Que é um desafio não só de agora, mas um desafio do espírito do nosso tempo. Se a gente tinha nos anos 50 aquela noção de que a pessoa ia fazer os estudos, não é? Ia casar, ia ter filhos, ia trabalhar numa mesma empresa pelo resto da vida, a gente sabe que isso pode ser a fantasia de alguns ainda, mas acontece raras vezes na biografia, na vida de uma pessoa, como as que a gente recebe em consultório. Então fica aqui, é um vídeo curto, não é? É um vídeo introdutório, é o primeiro vídeo que eu faço para esse canal, fiz com muito carinho e deixo aqui meu abraço sincero a todos vocês, que a gente passe, não é, por esse período temporário da melhor forma possível, com o máximo de tolerância, com o máximo de carinho com a gente e com todos, não é, que estão conosco, não é, nessas quatro paredes, porque tudo passa, isso também vai passar e em breve, não é, a gente segue renovados, não é, reciclados, mudados, com certeza, tudo isso vai fazer com que a gente busque esses recursos que todos nós temos dentro de nós mesmos, de nós mesmas, e que a gente saia daqui melhor do que a gente era antes. Obrigada pela atenção, pela paciência e até o próximo vídeo.